Queridos irmãos, abramos, por favor, nossas Bíblias no Salmo 80. Salmo 80. Vamos ler os versos de 1 a 3. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ainda vamos ao Salmo 34. E leiamos o verso 5. Salmo 34, verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Contemplai-o e sereis iluminados. Ainda um texto mais, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O capítulo 3, verso 18. E então todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. E finalmente, no livro de Apocalipse, capítulo 22, leiamos os versos 3 e 4. Apocalipse 22, verso 3. Nunca jamais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, com reverência, gratidão e alegria, nos colocamos juntos aos pés de Teu Filho, suplicando que pelo Teu Espírito Santo nós tenhamos os olhos do nosso coração iluminados, para que por meio da Tua palavra possamos contemplar algo mais das belezas e glórias do Senhor. Queremos nos reunir realmente em torno de Ti, Senhor. Por isso, abre os nossos olhos. Permita-nos tocar, ainda que seja nas orlas de Tuas vestes. Colocamos Tua palavra lida em Tuas mãos e suplicamos Tua habilitação, para que o Senhor nos fale individual e coletivamente nessa noite. Confiamos-nos a Ti e confiamos esse ambiente a Ti. Passeia no meio de nós, ó Bispo e Pastor das nossas almas. Assim oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 80 é um clamor por visitação de Deus ao seu povo, o povo da aliança.
Mais do que nunca, nós estamos vivendo dias em que essa revisitação do Senhor se faz desesperadamente necessária. Nesse Salmo 80 há um verso muito conhecido de todos nós, quando esse clamor é centrado e diz assim: ó Deus, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Esse verso está ali na metade do Salmo. E nos versos 3, 7 e 19, se você ainda tem aí sua Bíblia aberta, nesse Salmo 80, você vai ver que esse clamor para que essa visitação aconteça, ele está centrado em um elemento principal. E é ele que, como uma introdução para o que teremos nesses dias, eu gostaria de enfatizar. E o centro desse salmo, se você observar, versos 3, 7 e 19, é exatamente um rogo, um clamor, para que a face do Senhor resplandeça sobre seu povo novamente. Então nós temos aquela expressão: faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E a frase imediatamente anterior, nos 3 versos, diz então exatamente isso: restaura-nos, ó Deus. Como? Qual é a maneira de Deus de restaurar seu povo em toda e qualquer situação? Seja ela pessoal, familiar, congregacional, todas as esferas. Qual é a única maneira de Deus para restaurar o seu povo da aliança? Foi assim com o povo da aliança que está aí no Velho Testamento, citado no Salmo 80, é assim com o povo da nova e eterna aliança, a sua igreja. E o caminho é um só: faze resplandecer o teu rosto. Se os irmãos também repararam na leitura inicial, aliás, esse verso, essa frase, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos, é a nota central e o tema para todas as palavras que serão compartilhadas aqui nesses dias. Esse é o tema desse encontro, porque essa foi a carga que o Senhor tem colocado em nosso coração. Então no verso 2, aí mesmo desse salmo, observe mais uma vez, que também há uma expressão importante ali. Ele diz: mostra o teu esplendor. Final do verso 2. De novo, qual é a única maneira do Senhor restaurar o seu povo de toda e qualquer situação de declínio, de degeneração? A maneira é uma só: mostra o teu esplendor. Agora, meus irmãos, também ainda mais um destaque. A palavra salvar ou salvação, salva-nos, vem salvar-nos, ela acontece aí nos versos 2 e 3 2 vezes. Se também você notou. Agora, sabe qual é o sentido exato dessa palavra? Já que ela é bastante ampla, o termo salvação na Bíblia é muito amplo, seja na língua hebraica do Velho Testamento ou no grego do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele usa muitas palavras que apontam para fatos eternos, que estão debaixo dessa palavra salvação. Regeneração, justificação, santificação, glorificação, propiciação, redenção, todas essas palavras estão dentro do escopo de salvação na Bíblia. Então é uma palavra enorme, uma palavra muito ampla. Agora, ela é usada aí nesse salmo 2 vezes, vem salvar-nos, salva-nos. E no hebraico, essa palavra é específica e tem um sentido também muito lindo, que confere com as cargas que o Senhor então tem colocado no nosso coração para esses dias juntos que teremos aqui, pela sua misericórdia. O termo salvação aí significa, em primeiro lugar, ajuda. Então é um rogo nesse salmo dizendo: Senhor, veja o estado geral do teu povo e ajuda-nos. Meus irmãos, aqueles que de alguma forma entre nós têm convivido com o povo de Deus, seja aí na sua esfera local mesmo, na sua cidade, melhor dizendo, além da sua esfera de reunião, mas na sua cidade, e outros irmãos que convivem com outras cidades e outros contextos,
Nós não temos visto que realmente o povo do Senhor tem clamado, e graças ao Senhor por isso. Isso é fruto e é obra do Espírito Santo, porque Ele é o único capaz de produzir no nosso coração esse verdadeiro clamor, esse verdadeiro desejo, essa verdadeira busca por sermos renovados, revivificados, encontrados de novo pelo Senhor. Alguns de nós, quem sabe, à beira do caminho, numa situação de quase apostasia, frieza, sequidão, alguns em desespero espiritual. E eu não estou usando forças de expressão, porque é isso o que temos visto viajando por aí. Mas há um ponto extremamente positivo no meio disso tudo. O Espírito Santo é o único capaz, e é o que ele tem feito, de despertar esse clamor no coração da igreja, que é um clamor por Cristo mesmo. Não é um clamor por mais coisas, não é um clamor exatamente por mais doutrinas ou ensinos, embora, claro, isso seja necessário. Muito menos um clamor por mais obra, ativismo. Mas é um clamor para, de alguma maneira, tocar de novo a pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, a notícia que temos para dar aqui já no primeiro dia é que sim, é essa mesma carga que o Senhor tem depositado no coração dos irmãos que aqui estarão partilhando a palavra nesses dias. Todos eles. Essa mesma nota. Um desejo que o Senhor abra os nossos olhos em um tempo de reunião tão significativo como esse, para que nós possamos ver algo mais das belezas do Senhor e possamos ser recuperados. Ajuda-nos. É um dos sentidos do termo vem salvar-nos, que está aí nesse salmo. Mas tem mais alguns sentidos. Outro sentido dessa palavra é libertação. E sem dúvida, meus irmãos, de novo, o povo do Senhor realmente tem estado numa carência imensa de libertação. Libertação de muitas coisas. Libertação de muito julgo. Libertação até mesmo de falsos ensinos. Libertação é mais um dos sentidos dessa palavra. Um outro sentido ainda do mesmo termo, muito interessante. Essa palavra salvar aí, Salmo 80, significa trazer saúde. Saúde, sobretudo, espiritual. Saúde espiritual. E um último termo, veja como a palavra é grande. Um quarto sentido, vitória. Graças ao Senhor. Porque tudo isso engloba a salvação que o Senhor tem para nós ao visitar-nos. Por isso, no cerne do Salmo, repetindo, vem, visita a tua vinha. E na sequência ali mesmo diz, protege o que a tua mão direita plantou. Sabe como o Salmo termina? Não é nosso objetivo estudá-lo, embora realmente ele seja um maravilhoso Salmo. Sabe o que diz no finalzinho desse Salmo, se você ainda o tem aí? E assim nós não nos apartaremos de ti. Não é maravilhoso, irmãos? Verso 2, se o Senhor nos mostra o seu esplendor, se o Senhor faz resplandecer o seu rosto, se o Senhor nos visita, tudo que está aí nesse salmo, qual é o resultado? E assim, nós não nos apartaremos de ti. Sabe qual é o sentido exato dessa expressão, não nos apartaremos de ti? No hebraico literal, não viraremos mais as costas para ti. Querido irmão ou irmã, será que na nossa história pessoal, será que em nossa história congregacional, de alguma maneira temos experimentado algo assim? Um virar as costas? Mais ou menos como um templo sem arca. Reuniões estão lá com dias e horas marcadas, o inário está lá para se cantar os hinos, os que ministram a palavra estão lá para ministrar, quem sabe até numa escala pré-agendada, hoje é meu dia, outro é outro dia. Em alguns lugares, a ministração da palavra do Senhor deixou de ser chamada assim e passou a ser chamada de aulas. Aulas sobre isso, aulas sobre aquilo e aulas sobre aquilo outro. Mas a presença viva do Senhor está fora.
Ele está como aquele que bate do lado de fora na Assembleia de Laodiceia. E espera que alguém ouça para que ele entre de novo. E ceie, coma, se deleite com aqueles que ele comprou com seu precioso sangue. E sabe, irmãos, nenhum de nós, com o mínimo de sensatez espiritual, pode falar isso com um sorriso nos lábios. Porque essa é uma tristeza presente no meio do povo de Deus. Como um rebanho comendo pastos secos. Então, meus amados irmãos, esse Salmo 80 reflete muito bem qual o encargo que o Senhor tem depositado no nosso coração para esses dias. O que nós queremos? Nós queremos ter o privilégio juntos, porque reconhecemos que esse é o desejo central do coração do Senhor. Se você pensa de outra maneira, tenha toda a liberdade. Mas nós precisamos comunicar o que tem estado no nosso coração, já que estamos usando a palavra para isso. O que está no nosso coração é que esse é não é é o desejo central do coração do Senhor para esses dias. Porque o povo do Senhor, o seu rebanho, o rebanho do seu pastoreio, que ele comprou com precioso sangue, tem necessitado desesperadamente de ajuda, libertação, saúde e vitória. Então que o Senhor, na sua misericórdia, estenda a sua mão sobre nós esses dias. Mostra o teu esplendor. E ainda uma coisa a mais para entrarmos no que será nosso encargo central de contemplação do Senhor nessa primeira reunião. Algo que também já temos dito em vários outros contextos, mas por favor, escute de novo. Um servo do Senhor, extremamente usado pelo Senhor, aliás, um erudito bíblico, do qual bebemos dessa fonte até hoje, viveu há mais de 100 anos atrás, um bispo chamado Westcott. Muitos aqui já ouviram esse nome. Nos seus dias, isso então em torno de 100 anos mais atrás, ele disse assim: o povo do Senhor, nos nossos dias, e este então eram os seus dias, mais de 100 anos atrás, carece de voltar os seus olhos e o seu coração para 2 livros da Bíblia em especial. Primeiro, a profecia de Jeremias. Segundo, a Epístola aos Hebreus. Por que a profecia de Jeremias? Porque é o profeta do Velho Testamento que melhor trata com a questão da apostasia. Jeremias é uma figura de Cristo tão tremenda, ele pregou ao povo de Deus, ao povo da aliança, por 40 anos. Um fiel profeta do Senhor, e não precisamos dizer mais nada sobre ele. Um profeta do Senhor. E qual foi o resultado do seu ministério de 40 anos? Nenhum. Nem uma alma se voltou para o Senhor. Em 40 anos de um ministério no nível do ministério de Jeremias. Então esse irmão, Westcott, chamou a atenção nos seus dias, e hoje os nossos dias são muito mais graves do que aqueles que ele viveu. Então ele chamou a atenção para essa profecia por causa, a palavra da profecia de Jeremias, por causa da apostasia. E o que é a apostasia? Pôr-se à margem do caminho. Estou cansado, estou frustrado, estou desesperado. Acho que não tem mais nada para mim. Não acredito mais no pastorear do Senhor sobre a igreja, porque o que tenho visto não confere com isso. Pôr-se à margem do caminho. Mas por que Epístola aos Hebreus? Segundo a leitura desse irmão, que como disse, confere tanto com os nossos dias. Ouça, irmão, mais uma vez. A Epístola aos Hebreus, dos 27 livros do Novo Testamento, é aquele que contém as exortações mais solenes para o povo de Deus. Porque apresenta os privilégios mais altos. Se os privilégios são os mais altos, então as exortações têm que ser as mais solenes. Porque nós podemos perder muito. E não é perder salvação, não é perder justificação, não é perder regeneração.
mas é perder o que a Epístola aos Hebreus chama de prêmio, herança. Em outras palavras, porção dobrada, plenitude de Cristo. Cita o exemplo de Esaú no capítulo 12, dizendo que por um repasto ele vende o seu direito de primogenitura. Porque ele entende que o importante era matar a sua fome ali. De que valia um direito que seria obtido lá, se ele está com necessidade aqui? Não é? Então não há nenhum livro do Novo Testamento, nenhum, que tenha exortações mais solenes do que a Epístola aos Hebreus. E será que nós não precisamos ouvi-la nos nossos dias? Claro. E para finalizar esse preâmbulo, o que a Epístola aos Hebreus apresenta para cristãos que, número 1, estão, ou estavam, no caso lá dos Hebreus, receberam a Epístola, também é a nossa história atual geral, como Igreja do Senhor, eles estavam cansados. Eles tinham em torno, segundo os mais acurados estudiosos, os hebreus cristãos, ou cristãos hebreus, que receberam essa epístola, eles tinham entre 5 e 8 anos de vida cristã. Não mais que isso. E é dito no capítulo 5 que eles, atendendo ao tempo decorrido, já deviam ser mestres, ensinando outros. Então, meus irmãos, olhemos para nós. Quantos anos temos de vida cristã? Nós devíamos ser mestres, instruindo outros. E não nos alimentando de leite, mas sim de alimento sólido, com faculdades exercitadas, como diz o autor de Hebreus. Então eles estavam cansados. Veja se isso confere com os nossos dias. O que mais eles estavam? Ou o que mais eles eram, primeiro? Eles eram veteranos, então. Não eram novatos na fé. Quanto tempo você tem jornadeando com o Senhor? Você também é veterano? Agora, reúna as duas coisas. Você é um veterano cansado. O capítulo 12 de Hebreus diz: restabelecei, pois, as vossas mãos descaídas e os vossos joelhos vacilantes, ou joelhos trôpegos. Essa era a situação deles. E será que não é a nossa, de modo geral? O que mais é dito deles? Ouça bem, capítulo 4 de Hebreus, verso 2. Que eles estavam rodeados pela palavra, mas eles não estavam ouvindo a palavra. Então o autor de Hebreus cita o exemplo da geração do deserto. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada ou misturada com a fé naqueles que a ouviram. Veteranos, cansados, rodeados pela palavra, mas não ouvindo realmente, estavam desenvolvendo medo ao invés de fé. Por isso a carta aos Hebreus vai dizer: meu justo viverá da fé. E se retroceder, a palavra lá significa baixar as velas e se tornar uma nau sem rumo no meio do mar. Retroceder, baixar as velas. Será que isso confere com a história de alguns de nós? Então essa epístola foi escrita para esse momento, meus amados irmãos. E a nota positiva agora. Qual é, de novo, não é é o. Qual é o antídoto do Espírito Santo para resolver essa situação? Para curar essa situação? O cansaço, a frustração, a beira da apostasia, o medo, rodeado pela palavra, mas não ouvindo realmente, não assimilando e abraçando a palavra com fé. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Qual é o antídoto do Espírito Santo para nos sarar dessa condição? É um só, é o antídoto. E ele está na abertura do livro. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou em um Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo e etc. Ou seja, uma visão renovada das belezas e glórias do nosso Senhor Jesus é a única coisa capaz de nos restaurar. Não há nenhuma outra estratégia, não há nenhum outro método, não há nenhum tipo de pragmatismo, não há nada a não ser contemplar Cristo de novo. E meus irmãos, isso não deveria ser novidade para nós. Porque pense até mesmo nos tempos do Velho Testamento. O que aconteceu com Abraão? Se você quiser antes dele, pense em Noé. Revelação do Senhor a ele e tudo o que aconteceu. Pense em Abraão.
perdido lá na terra da idolatria, da Ur da Mesopotâmia, e o Deus da glória se manifestou a Abraão. Pense em Jacó. Não só no val de Jaboque. Pense em Moisés. Mostra-me a tua glória. Êxodo 33. Pense em Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar. Se você notou com atenção, os textos que lemos no início, todos usam essa palavra. Neles e nos seus contextos, não é? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. 2 Coríntios 3,18. Apocalipse 22. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. O contexto de 2 Coríntios 3, seguindo no capítulo 4, diz assim que nós fomos regenerados para isso. Ele que disse de trevas resplandecerá a luz. E ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, meus irmãos, por amor ao Senhor, aos seus propósitos e às nossas próprias almas, não percamos qual foi o motivo, o objetivo do nosso chamamento celestial. Porque foi um só. De trevas resplandeça a luz para a iluminação do conhecimento de Deus, conhecer a Deus na face de Cristo. Então esse é o antídoto. É claro, irmãos, há muitos fatos e verdades maravilhosas na palavra de Deus, muitos, que circundam, vamos colocar assim, essa revelação de Cristo, certo? Agora, ele é sempre central. Por exemplo, nós podemos estudar a justificação pela fé sem vermos Cristo, a justiça de Deus. Isso vai ter pouco significado para nós. Talvez possamos usar as palavras que Tozer, outro profeta do Senhor do século passado, usou, quando ele disse assim, que todas as verdades de Deus, e qualquer uma delas, que nós possamos tocar na palavra do Senhor, mas que elas não passem. Olha a linguagem bonita, poética que ele usou. Todas as verdades que possamos tocar do Senhor na sua palavra, que não passem pelo filtro de lágrimas dos nossos olhos, elas terão pouco efeito para os nossos corações. Compreendeu, irmão? Porque se a palavra do Senhor não nos move no íntimo, no coração, nas entranhas, não nos fala, não nos toca, qual o valor de nós conhecermos doutrinas? Qual é o valor? Então, meus irmãos, a lei, os profetas e os salmos têm um foco só. É o nosso Senhor. E só há um método e um antídoto que o Espírito Santo aplica nas nossas vidas para nos curar. Nesses dias de tanta necessidade espiritual. E é esse o antídoto. Visão renovada das glórias de Cristo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E nós sabemos toda a sequência do relato. O envia-me, obra, o que fazer, está lá no final do capítulo 6, do contexto de 1 a 10. Primeiro eu vi o Senhor, depois eu vi a mim mesmo. Ai de mim, sou digno de morte, vou perecendo, porque meus olhos viram o rei. Então a visão da cruz, aquela brasa tirada do altar, é aplicada em Isaías. Visão da glória do Senhor, visão da nossa necessidade, visão da cruz. Olha essa ordem. E por último, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Parece que começamos pelo lado contrário, não é? Queremos saber para onde que vamos ser enviados, qual que é a obra que vamos fazer, que temos para fazer, não é? Então, meus irmãos, guardemos essas coisas no nosso coração desde o início. E vamos então para aquilo que o Senhor tem depositado no meu coração para essa noite. Por favor, abramos nossas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 19. O que vamos então, amados irmãos, buscar fazer juntos, iniciando hoje, é contemplarmos a pessoa e obra do nosso Senhor em aspectos específicos. Nós vamos enfocar nesse tempo que teremos, as noites, as 3 noites, os aspectos finais da vida do nosso Senhor. Então, antes de lermos o texto, para onde vamos, escute aqui uma coisa a mais. Nós podemos dizer que o nosso Senhor Jesus teve 8 eventos cruciais na sua maravilhosa vida.
O primeiro evento crucial, é claro, foi a encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, o Filho eterno, aquele que é Deus e que está com Deus. Então a encarnação foi o primeiro evento central na vida do nosso Senhor Jesus. O Verbo eterno se faz carne, assume uma natureza que antes ele não possuía, natureza humana completa. Então a encarnação. Depois o outro evento central na vida, história e ministério do nosso Senhor é o seu batismo. Os céus se abrem. Ele tinha 30 anos de idade. Então ele viveu aquela vida como um homem, plenamente homem, diante de Deus, com toda a vulnerabilidade de um homem, com toda o que implica ser um homem, em termos de mente, sentimentos, desejos, embora um homem santo, mas homem. Então aos 30 anos o céu se abrindo, o batismo, segundo evento central, que merece ser estudado, com minúcias, exatamente porque são centrais, e centrais essa pessoa maravilhosa do nosso Senhor. O terceiro evento é a sua tentação. Imediatamente após o batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, num evento anterior que tivemos aqui mesmo, nós estudamos uma a uma daquelas tentações do nosso Senhor. E o que elas implicam. E esse foi o terceiro evento crucial, central. O quarto, após a tentação, foi a transfiguração. Claro, um evento dessa magnitude, outro evento central na vida e obra do nosso Senhor. Transfigurado diante deles e o céu se abrindo uma vez mais. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Seguindo, o próximo evento central, Getsêmani. E também, já mais de uma vez, nós tentamos nos aproximar do significado desse evento, chamado Getsêmani. Que coisa profunda é essa, meus amados irmãos. Então temos aí mais um evento central na vida do Senhor. Estude o assunto do Getsêmani, medite no assunto do Getsêmani. Depois do Getsêmani nós temos a morte. E é por esse evento que nós vamos começar a nossa meditação nesses dias que teremos aqui. A morte do Senhor. Qual foi o significado e o valor dessa morte? E nós vamos estudar isso no Evangelho de João hoje. O próximo evento crítico, é claro, é a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé, e permanecemos ainda nos nossos pecados. Depois da ressurreição, ainda não terminou, nós temos dois eventos para serem colocados juntos. Poderíamos dizer ascensão e entronização. Porque ele foi ascenso para ser entronizado. Então já estamos aí no oitavo evento. E nós talvez poderíamos colocar um nono evento, mas esse está ainda para acontecer. A segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Seria um nono evento, não é? Dessa pessoa maravilhosa. Então, como já em outras ocasiões nós gastamos tempo com os outros desses eventos preciosos, nestes 3 tempos que teremos, nós vamos focar nossa meditação na morte, ressurreição, ascensão, incluindo entronização, é claro. E se o Senhor permitir, no último dia, no sábado pela noite, nós vamos meditar um pouco sobre algo que até hoje nós nunca fizemos juntos. Aquela expressão de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, quando ele fala que nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação. Olha a palavra de novo aí, salvação. Só que ele diz salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós vamos meditar um pouco sobre esse assunto do nosso corpo ressurreto. E um pouco do que a Bíblia tem para nos dizer, sem especulações. Porque isso seria um perigo muito grande. Mas o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre esse corpo redimido que nós receberemos. E qual a condição que nós teremos diante do Senhor com esse corpo redimido. E meus amados irmãos, que isso também possa encher ainda mais os nossos corações com aquele clamor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque é isso que temos aguardado. Então, essa é a sequência que buscaremos seguir nesses dias. Vamos começar então por esse assunto da morte e um pouco sobre a ressurreição do Senhor ainda hoje. Vamos lendo então progressivamente, vamos comentando
os versículos. Capítulo 19, por favor, abra então sua Bíblia. João, capítulo 19, e vamos iniciar a leitura do verso 17. Trouxeram eles, pois, a Jesus. Se você quiser saber o que aconteceu anteriormente, você posteriormente, para a sua meditação, volte ao estudo do capítulo 18. E você vai ver que está lá. O Senhor está no Getsemane, o Senhor é levado primeiro para Anás, depois ele é levado para Caifás. Na casa de Caifás é onde Pedro nega. Então temos o relato da negação de Pedro. E é isso que está acontecendo no capítulo 18. Aí chegamos aqui. Capítulo 19 de João, verso 17. Trouxeram eles, pois, a Jesus, eles são aqueles guardas da casa de Caifás que manietaram o Senhor, e o Senhor foi julgado ali na casa de Caifás. E eles então o trouxeram, e ele próprio, aqui é uma nota interessante de João, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, ou Gólgota, em hebraico. Interessante essa expressão, carregando ele mesmo a sua cruz. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, quando nós temos a narrativa do mesmo evento, há uma expressão muito singular que só Lucas usa. Quando o Senhor estava no Getsemane e aquela escolta vem do Sinédrio para prendê-lo, então Pedro saca a espada e atinge a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. O Senhor manda a ele que embainhe a sua espada, restaura aquela orelha no seu lugar, naquele servo, e ele diz algo interessante. Ele diz assim: eu estive, parafraseando o que o Senhor disse ali, diariamente eu estive entre vós no templo, e vós não pusestes a vossa mão em mim. Mas então há uma frase ali. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Meus irmãos, é muito interessante a maneira como João usa essa palavra hora. Porque na imensa maioria das vezes se refere à hora do Senhor cruz. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não era chegada a sua hora. Pai, é chegada a hora. João 17. Glorifica o teu filho para que ele te glorifique a ti. Então várias vezes você vai encontrar essa palavra hora. João 12. Ele diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Aí ele vai dizer: mas precisamente para esta hora eu vim. Então você vê quantas vezes essa palavra está sendo usada com uma única, com um único sentido. Essa hora é a cruz. Essa é a sua hora. Mas agora veja como ela é usada aqui no Evangelho de João, excepcionalmente. O Senhor diz, se juntarmos então essas expressões todas, né? Que enquanto a sua hora, como ele a usou várias vezes, não havia chegado, ninguém lançaria mão dele. Por quê? De novo, João capítulo 10. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para reavê-la. E esse mandato eu recebi de meu Pai. Que palavras fortes. Quando ele foi trazido pelo Espírito do deserto, após a tentação, levado para Nazaré, abriu Isaías 61, leu aquela passagem maravilhosa: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, etc., apregoar o ano aceitável do Senhor. Fecha o livro, diz para aqueles que estavam ali: hoje essa palavra se cumpriu diante dos seus olhos. Não há nada mais claro, não é? Ele está dizendo: eu sou o Messias de quem Isaías profetizou. O que fizeram com ele? Levaram ele para a beira do barranco de Nazaré para jogá-lo do espenhadeiro abaixo. E o que diz o texto? Ele se virou e passou no meio deles. Claro, ele é o Deus homem. E ainda não era chegada a sua hora. Mas agora nós temos aí Lucas 22. Se você quiser conferir especificamente, é o verso 53. Diariamente eu estive convosco no templo e não puseste vossas mãos em mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas.
Então o que nós estamos vendo no início desse relato é essa hora e o poder das trevas. Que essa nota fique bem clara aí e podemos seguir com o texto. João 19, verso 18. Então chegaram ao Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus no meio talvez seja a expressão central desse versículo aí. Por quê? O costume romano era colocar no centro aquele condenado que seria dentre eles o pior criminoso. Por isso ele estava no meio. Então, segundo o juízo que fizeram, o Senhor foi colocado no meio por este propósito. Porque na avaliação deles, ali estava o pior criminoso. Verso 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos fez isso especialmente por vingança e também para zombar desse povo, que então tinha entregado nas mãos dele e o pressionado para tomar uma decisão. Claro que ele, obviamente, teve a sua responsabilidade e sua culpa, isso é óbvio, mas ele se sentiu pressionado porque ele já havia tido embates com o imperador romano, com o governo romano. Ele não queria ter mais um embate de ser acusado pelo povo judeu de que ele estava mantendo em vida um criminoso e um rebelde contra o governo de César. Por isso, aquele conflito de Pilatos nesse julgamento de Jesus. Então, para se vingar dos judeus, tendo dado o seu veredito para que Jesus fosse crucificado, ele escreve essa tabueta de zombaria, dizendo: estão vendo esse homem crucificado nesse madeiro maldito? Ele é o rei, é aquele que os judeus dizem que é o seu rei. Por isso eles disseram: não escreva assim, escreva que foi ele que disse que é o rei dos judeus. E Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Por zombaria e por vingança. Verso 20. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar que Jesus estava era um lugar fora da cidade, não é? Mas perto da cidade, como diz aí o verso 20. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, o texto que acabamos de citar: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Agora temos um avanço na cena. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E a túnica. Essa túnica, porém, era sem costura, ou inconsútil, toda tecida de alto a baixo. Vamos parar um pouco para meditar e contemplar algo da beleza do nosso Senhor aqui. Primeiro, irmão, olha essa cena. Sem dúvida havia 4 soldados nessa execução, os outros evangelistas vão deixar claro. E eles iam dividir as roupas do Senhor, ou os pertences do Senhor. Vestes aí é um termo geral, não significa somente vestimentas no sentido de vestidos, capa ou túnica, certo? Vestes significa tudo que ele estava usando. Então eles iam dividir tudo que ele tinha no corpo em 4, porque eram 4 soldados. Agora, quais eram os bens do nosso Senhor Jesus? Por que Paulo diz na sua epístola assim: vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, a dele, vós vos tornasseis ricos. Irmãos amados, quais eram os bens do nosso Senhor Jesus? 3 deles nós podemos afirmar com certeza, e um talvez. O primeiro bem do nosso Senhor Jesus era a sua túnica inconsútil, que era usada exatamente acima da pele, como, digamos, um grande manto, um grande vestido, uma túnica, tecida sem costura, de alto a baixo. O que a maioria dos estudiosos vão dizer é que, com muita probabilidade,
essa túnica foi feita para ele pela sua própria mãe. Uma túnica sem costura. Considerada por eles tão linda, por esses soldados, que eles não queriam rasgá-la, mas jogar sortes para ver a quem pertenceria. Esse é o primeiro bem do nosso Senhor Jesus. O segundo bem, um cinto. Nenhum deles andava sem cinto, porque essas vestes eram esvoaçantes, atrapalhavam a caminhada. E se eles tivessem mesmo que caminhar mais rápido, eles teriam que tomar a barra dessa túnica e trazê-la até a cintura e passar o cinto, para ela ficar uma túnica mais curta, para eles poderem andar com mais agilidade. Então todos eles usavam um cinto. Esse era o segundo bem do nosso Senhor Jesus. O terceiro, um par de sandálias. E o quarto, possivelmente, um lenço, por causa do calor. Um lenço sobre a cabeça. Esses eram os 4 bens que o nosso Senhor Jesus tinha nessa terra. Então eles lançaram sortes para ver a quem pertenceriam esses bens. Agora, imagine essa cena. Quem nós temos pregado naquela cruz? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, a menos de 3 metros dele, nós temos 4 homens jogando dados. Tirando as sortes, para ver quem ficaria com os bens dele. Esse é o quadro que nós temos. Agora, especialmente, pense sobre a túnica inconsútil, ou sem costura. Me vem à mente 2 termos usados para com o Senhor Jesus que são muito lindos quando nós o contemplamos. O primeiro é quando Gabriel foi dar a notícia para Maria de que ela seria a mãe do Redentor. Então Gabriel diz assim: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. E essa sombra te envolverá. O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. Então esse anjo Gabriel disse assim: e o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Essa é uma primeira expressão. Ente santo, que há de nascer. A segunda está lá no final da vida do nosso Senhor. Essa foi ouvida pela boca do anjo quando ele estava sendo gerado no ventre de Maria. A outra foi ouvida depois que ele já estava no trono, quando Pedro está pregando no Pentecostes, Atos 2. Ele vai dizer assim: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Agora coloque essas 2 expressões juntas. Primeiro, aquele feto, me permita essa expressão, aquela natureza humana que estava sendo preparada no ventre da Virgem pela mão direta do Espírito Santo, sem intervenção humana. A Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Deus mesmo está conosco. Ente santo, é esse que está na cruz. E a seus pés, 4 soldados, que já o tinham esbofeteado, cuspido, escarnecido, surrado, e agora estavam jogando dados aos seus pés. Quem mais era esse que estava na cruz? O varão aprovado por Deus. Então, irmãos, quando leio essa expressão túnica inconsútil, sabe o que me vem à mente? O Espírito Santo teceu a natureza humana de Jesus dessa forma. Na verdade, essa túnica inconsútil aponta para Ele mesmo. Ele é a preciosa túnica sem costura. Quem sabe quando nós olhamos para as nossas vidas, se formos usar uma figura para nós, talvez a melhor seja colcha de retalhos. Mas Ele é uma túnica inconsútil, tecida pelo Espírito Santo, e olha o que diz o texto aí que você tem aberto. De baixo a alto, é assim que está aí? De alto a baixo.
essa túnica inconsútil foi tecida pelo Espírito Santo de alto a baixo. Nós fomos salvos porque essa túnica maravilhosa foi tecida pelo Espírito Santo. Ente santo, que provado, tentado, testado, se tornou o varão aprovado por Deus no trono. Mas antes que ele assumisse a posição de varão aprovado por Deus no trono, ele está aí onde nós estamos contemplando. Mas, irmãos, nós nunca podemos perder de vista quem é que está aí. Não é um profeta, não é um mártir, não é um exemplo de vida. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, o autor desse evangelho não podia dizer outra coisa sobre ele, senão nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, que cena é essa? Iniciada nesse versículo 22. Vamos seguir lendo. Então, essa túnica tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Se você estudar com cuidado os eventos ligados à traição do Senhor, desde a traição de Judas até a morte do Senhor, você vai ficar impressionado de quantos versos do Velho Testamento são citados para que provem que esse homem morreu segundo as Escrituras, porque ele é o homem que é o Messias de Deus, o Cristo, aquele que é profetizado em todas as Escrituras do Velho Testamento, na lei, nos profetas e nos salmos. Por isso Paulo em Coríntios 15 vai dizer o quê? Você se lembra? Eu vos entreguei o que eu também recebi. O evangelho que eu prego, em outras palavras, que eu recebi do Senhor é esse. É que Cristo morreu segundo as Escrituras. Você entende o que significa esse termo? Ele não morreu, digamos, de qualquer maneira. Tudo o que aconteceu com ele na sua morte é aquilo que estava predito nas Escrituras. Então Cristo morreu segundo o que estava predito nas Escrituras. Ele vai dizer, e foi sepultado, e ele completa, e ressuscitou, e repete, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Então, aí está um exemplo, e temos mais aqui no texto, ou vários outros que vamos chegar lá. Então, fizeram isso para se cumprir a Escritura que diz o quê? Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. Meus irmãos, é claro que não existe nenhum personagem, em nenhum momento da história do mundo, desde que o mundo é mundo, que tenha tido a sua morte descrita em detalhes. Não existe, ninguém. E com os detalhes com os quais a morte do nosso Senhor foi descrita, é algo impossível de acontecer, a não ser com Ele, nosso Senhor. Então, verso 24 termina, assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava 3 Marias, a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas. A história de Maria Madalena também extremamente maravilhosa, mas precisamos seguir com o texto. Verso 26. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Disse depois ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. Não sei se você já reparou nesse detalhe, nós estamos diante do Senhor, suplicando a Ele que nos abra esse quadro para contemplarmos a beleza dEle na sua entrega, na sua morte. Então pense no sentido de cada termo que nós estamos lendo. Quando Maria levou Jesus, o bebê, para ser apresentado no templo, Simeão, possivelmente um ancião, o toma nos braços, profere aquele cântico maravilhoso, e depois ele diz algo para Maria. Ele diz, este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradições. E
uma espada traspassará a tua própria alma. Então agora nós estamos aí no cenário, onde a profecia de Simeão está se cumprindo. O coração dessa mãe, do seu filho primogênito, certamente, com toda segurança, quando nosso Senhor Jesus iniciou o seu ministério, seu pai humano já havia morrido, José. E Jesus se tornou, ele era o primogênito, ele se tornou o arrimo de família. Meus irmãos, quando ele está indo para a cruz, nós vamos chegar lá, mas deixa eu te adiantar isso desde já então. Naquela jornada entre as pessoas, quaisquer delas, criminosos, que eram surrados e eram levados para a crucificação, mulheres ricas, isso só podia ser feito por mulheres mesmo, não é? Veja que gesto maravilhoso. Homens não iriam se importar com isso. Mulheres ricas de Jerusalém, elas se colocavam à beira do caminho, ali próximo ao local da crucificação. E elas ofereciam para aqueles criminosos surrados para então serem crucificados, elas ofereciam vinho com fel, ou vinho com mirra, que é basicamente a mesma coisa. Fel significa algo amargo, e a mirra é amarga. Então vinho com fel, vinho com mirra, significa exatamente a mesma coisa, no relato de Mateus e de Marcos. Então elas ofereciam esse cálice com vinho e fel, ou mirra, à beira do caminho, para que o criminoso tomasse, porque essa mirra, esse fel, teria um efeito entorpecente. Era um ato de misericórdia, de bondade daquelas mulheres para essas pessoas destroçadas, que iam ser crucificadas. E a Bíblia vai dizer que quando elas ofereceram para o Senhor, ofereciam para todos, é dito que ele, provando, não o quis beber. Isso tem um motivo muito lindo, meus amados irmãos. É porque esse cálice produziria um torpor. Era como um sedativo para aqueles que estavam tão feridos e iam ser crucificados. Nosso Senhor, quando rejeita aquele cálice, ele está dizendo que ele iria tomar o cálice que o Pai lhe deu, aliás, a expressão que ele usa, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. E nesse cálice, que aponta para a cruz, é claro, não haveria nenhum entorpecente, não haveria nenhum sedativo. Ele tomaria o cálice como o Pai lhe deu. Esse é um motivo. Mas há um segundo motivo. Se ele estivesse entorpecido, sedado na cruz, ele não poderia proferir aqueles 7 brados que nós ouvimos da boca do nosso Senhor e que são registrados nos evangelhos. Cada um deles mais rico e cheio de significado do que outro. E um deles está aqui. Quando ele consegue localizar na multidão a sua mãe. E ela estava do lado de João. Então ele diz para a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então ele diz para o discípulo, João, eis aí a tua mãe. Então temos essa frase. E a partir desse momento, João a leva para casa. Uma frase importante, irmãos. Porque pense comigo, quantas vezes aqueles lábios de Maria beijaram aquela fronte, hein? Quantas vezes você já beijou a fronte do seu neném, do seu bebezinho, hein? Quantas vezes? Agora aquela mulher está vendo a fronte do seu filho desfigurado. Seu filho desfigurado e aquela coroa de espinhos. Então com esse brado, João tira Maria dos pés da cruz e a leva para casa. A espada já havia penetrado o seu coração. Era demais para ela. Então João a leva para casa. A partir daquele momento. Que quadro, meus amados irmãos. Nós podíamos pensar, por que o Senhor não confiou a mãe dele para os irmãos dele? Porque João mesmo, no seu evangelho, vai dizer assim, nem mesmo seus irmãos criam nele. Então ele entrega Maria para aquele que reclinava a cabeça no seu peito, João. E ele sabia que a essas mãos ele poderia confiar um tesouro que ele tinha aqui na terra, sua mãe. Seguindo o texto. Estava ali um vaso cheio de vinagre, preste atenção,
embeberam de vinagre uma esponja e, levando-a num caniço, lhe chegaram à boca. Não façamos confusão aqui. Esse aí não é o cálice de mirra com fel que as mulheres ofereciam para aqueles que estavam indo em direção à cruz. Esse aqui é um cálice que foi oferecido pelos soldados. Não tem nada a ver com o outro contexto. E não é um cálice de mirra e fel. Não é um cálice de misericórdia, digamos assim. Não é um cálice sedativo. É um vinagre. Agora é interessante que o texto é muito claro em dizer que o Senhor tomou o vinagre. Aqui não havia sedativo, aqui não havia entorpecente. Se você estudar o Salmo 22, que é o Salmo da cruz com cuidado, você vai ver que naquele salmo é dito que a língua se apegava ao céu da boca. Claro, a desidratação do corpo do nosso Senhor era profunda, meus amados irmãos. Nosso Senhor, humanamente falando, quando ele foi surrado antes da crucificação, ele poderia ter morrido antes da cruz. Porque isso era verdadeiro para muitos dos que eram assim surrados. Porque eles eram surrados de tal forma, com aqueles chicotes, aqueles pedaços de osso, de fragmentos, pedras na ponta daquelas tiras de couro, que rasgavam aquelas pessoas. E eles tinham hemorragia profunda. E muitos morriam ali, na surra. Então nosso Senhor estava profundamente desidratado. Mas quando aquele cálice com fel e mirra foi oferecido, ele não tomou. Mas quando o vinagre foi oferecido na cruz, então ele tomou. Agora é interessante, irmãos, quando nós seguimos o texto, vamos lá, para você ver algo mais aqui. Depois, verso 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, estamos voltando no texto, né? Tenho sede, preste atenção. Com cuidado, porque é só João que vai nos dizer isso aqui. Depois, esse depois é mais ou menos 3 horas depois. Do meio-dia, quando houve trevas sobre a face da terra, certo? Porque então nosso Senhor estava sendo exposto à sua luta com o pecado e a morte. Nós sabemos que se formos dividir, e é necessário que façamos, o período do Senhor na cruz em 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde, nas primeiras 3 horas, das 9 da manhã ao meio-dia, ele estava em comunhão com o Pai. O primeiro brado dele é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele estava se oferecendo como um holocausto a Deus, para a satisfação da vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Conduzir muitos filhos à glória. E por isso ele aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, essas foram as primeiras 3 horas. Mas ao meio-dia, houve trevas sobre a face da terra. Claro, a luz do mundo estava na cruz. Então, a partir do meio-dia, nosso Senhor tem os clamores que têm a ver com a alienação, a separação do Pai. Então, o que ele tem a dizer? Primeiro, Deus meu, por que me desamparaste? Alienação, coisa que ele não conhece, nunca conheceu. Ele é o Filho amado no seio do Pai por toda a eternidade. E quando se fez carne, o Filho amado do seu Pai. Meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas agora, quando ele, do meio-dia às 3 horas, ele entra na hora das trevas e da morte. Deus meu, por que me desamparaste? Mulher, eis aí o teu filho, e dizendo para João, eis aí tua mãe. Mais um brado dessa hora. O outro, tenho sede. E o último, de novo. Pai, preste atenção. Pai no primeiro brado, Pai no último brado. O último brado foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é? Por quê? Quem sabe agora nós entendemos o que está escrito aqui. Vamos ler, vamos explicar. Depois, então mais ou menos 3 horas depois, nós estamos perto das 3 horas da tarde, vendo Jesus que tudo
já estava consumado. Irmão, nossa tradução em português não está errada, não. Se você consultar o texto original, é exatamente isso. Aí nós perguntaríamos, mas como? Tudo já está consumado. Se ele vai dizer assim no verso 30, só à frente, está consumado. Certo? Então, ali no verso 28, já está consumado, ou vai ser consumado ali mais à frente, a hora que ele disser, está consumado. Como podemos entender isso? Creio aqui, meus queridos irmãos, que nós estamos diante de uma cena muito linda. A batalha do Senhor com o império da morte, das trevas e do pecado, ela começou ao meio-dia, quando houve trevas sobre a face da terra. Aquele período em que ele estava se oferecendo como holocausto a Deus, digamos, tinha terminado. E agora está iniciando o período onde ele é oferta pelo pecado. Livro de Levítico, aquelas 5 ofertas, você se lembra? A primeira é o holocausto. Holocausto significa tudo para Deus. Não tem a ver com o pecado. Não tem relação direta com o pecado. Nada era comido do holocausto. Tudo era queimado para Deus. Tudo. Agora, oferta pelo pecado é oferta pelo pecado. Então, nosso Senhor tanto é holocausto quanto é oferta pelo pecado. Então, nesse período, a partir do meio-dia, então o Senhor entra na alienação. Então, ele não pode mais dizer, Pai. Ele tem que dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Olha essa palavra. Será que é força de expressão, irmão? Será que o Senhor está delirando? O que você acha? Por que me abandonaste? Então todos os brados mais. Mas agora João vai dizer que depois, lá no final dessas últimas 3 horas, tudo estava consumado. Então nós vamos ter versículos na Bíblia que vão nos ajudar a embasar o que estamos dizendo. Que a batalha com o Senhor que se iniciou ao meio-dia e foi travada por um período de basicamente 3 horas, com as trevas da morte, com as trevas da alienação, com as trevas do pecado, com as trevas da separação, já estava terminada. Ou seja, o Senhor já havia vencido principados e potestades, Colossenses 2,15, e triunfado deles na cruz. Não diz que triunfou deles no túmulo, diz que triunfou deles na cruz. Então, por isso nós temos esse verso tão significativo. Porque, meus irmãos, essa batalha não foi uma batalha instantânea. Ela foi uma batalha de, no mínimo, essas 3 horas. Império da morte e das trevas. Mas então, quando o Senhor triunfou sobre essa batalha, então ele disse, eu tenho sede. Então ofereceram a ele esse vinagre. E ele toma o vinagre. E então ele diz essa palavra que já meditamos em outras ocasiões. Tão prenhe de significado. Tetelestai. Consumado está. Com tudo que ela significa. E então, o texto segue assim. Quando, pois, Jesus tomou, olha aí, no verso 30, o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. João não registra o último brado do Senhor, só outros evangelistas. Mas João registra, entregou o Espírito. Foi quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Porque agora, como já falamos, aquela batalha de 3 horas estava terminada. Estava encerrada a batalha com o império da morte e das trevas. Então, de novo, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Se você, mais uma vez, estudar o Salmo 22, você vai ver algo interessante ali. Explicável, até certo ponto, para a nossa condição tão limitada de entendimento. Todos nós. E é a seguinte. O Senhor Jesus sabia que na cruz ele experimentaria a mais profunda e terrível alienação. Por isso, Deus meu, por que me abandonaste? Mas ele sabia uma outra coisa. E agora, segundo o Salmo 16, que é outro salmo messiânico, ele sabia, me permito usar essa frase, que o seu pai, embora ele não pudesse vê-lo, nem tocá-lo, nem ter comunhão com ele, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele sabia que o seu pai estava logo ali. Compreendeu isso, irmão? Logo ali. Por isso o Salmo 16 vai dizer assim, não deixarás a minha alma na morte.
e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não é maravilhoso? Então ele teria que dizer, por que me abandonaste? Trevas totais. Porque é isso que significa pecado. Por outro lado, ele sabia que o seu pai estava ali. E que não deixaria sua alma na morte. Então o seu último brado foi essa entrega. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E 3 dias depois, o Deus da glória o tira de entre os mortos. E o coloca no lugar mais elevado. Mas tem mais uma nota aqui que não podemos passar por alto. E é o termo inclinando. O termo original também muito interessante. Aparece em pouquíssimos textos. 3 textos, na verdade. 3 ou 4. Porque ele se repete a narrativa dos evangelistas. A outra narrativa, sabe qual é? Quando algumas pessoas se apresentaram para seguir o Senhor, e ele disse assim, as raposas têm os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. É a mesma palavra. Inclinar. O Filho do Homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Mas agora não é maravilhoso esse versículo? Onde foi que ele inclinou a sua cabeça? O único lugar onde o Filho do Homem pôde inclinar a sua cabeça foi na cruz. E quando foi que ele inclinou sua cabeça? Quando ele pôde dizer, está tudo consumado. Então é dito que então ele inclina a sua cabeça, é nessa ordem, e ele entrega o seu espírito. Parece, a sugestão do texto é que o Senhor deu esse penúltimo brado, está consumado, tetelestai, então ele inclina a sua cabeça, e o último brado é como um brado embargado, porque sua cabeça já está pendente, sem forças. Então ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus amados irmãos, que cena maravilhosa. Que amor maravilhoso. Que amor fiel. Todos nós estamos sentados aqui de maneira tão, ou razoavelmente, confortáveis. Que lugar o nosso Senhor assumiu por nós. Por isso, contemplai-o e sereis iluminados. E os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Sabe por que o salmista mencionou assim, lá no Salmo que lemos, 34:5? Porque o nosso rosto e nossa vida por natureza, meus irmãos, não há outra palavra para melhor designá-la, senão essa que está aí nesse versículo. É um vexame. É um vexame. Um vexame ambulante. Isso é o que nós somos por natureza, todos nós, sem exceção. A garganta deles é um sepulcro aberto. A sua língua urde veneno. Romanos capítulo 3, citando aquele salmo. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há um justo e nem sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Esses somos todos nós. Então, meus queridos irmãos, quando contemplamos essa cena, nós vemos que a única maneira realmente não vivermos naquilo que somos por natureza, um vexame, é se nós o contemplarmos, para que nossos rostos nunca experimentem vexame. Porque, irmão, guarde isso para você e pense nisso. Só há uma coisa capaz de transformar o caráter de um homem e de uma mulher: contemplar a beleza do Senhor Jesus. Só isso transforma caráter. Outras coisas transformam conduta. Você pode ser melhorado aqui ou ali, faz uma psicanálise, faz o que você quiser fazer, você pode melhorar, vai ficar melhorzinho. Até que alguém pise no calo certo. Quando pisar no calo certo, toda a psicanálise vai embora. Não é? É assim. Porque é verniz em uma porta velha. Mas quando contemplamos o nosso Senhor, nós somos transfigurados de glória em glória, na sua própria imagem.
E ele não é um vexame. Ele é o varão aprovado por Deus. Então, vamos seguir um pouquinho mais, até onde pudermos, mais uns minutos. Verso 31. Então os judeus, aí estão eles, de novo, para que no sábado, e um sábado de Páscoa, especialíssimo para eles, a maior de todas as 7 festas. Um sábado de Páscoa, não tem nada maior do que isso. Agora veja, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, porque não era só sábado, era Páscoa também. Então era um sábado de Páscoa, era grande o dia daquele sábado. Rogaram a Pilatos que se lhes tirassem, ou quebrassem, perdão, as pernas e fossem tirados. Sabe com que os religiosos estão preocupados? Impureza cerimonial. Meus irmãos, quem está na cruz é o Messias deles. Aquele de quem todas as escrituras apontam para ele. É ele que está na cruz. E eles estão preocupados com a impureza cerimonial. Aqueles corpos crucificados, a cruz era uma maldição, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Um grande sábado de Páscoa e aqueles corpos destroçados na cruz. Aquele sangue deles, o que restava, caindo sobre a terra e tornando aquela sagrada terra tão impura. Né? Então, vamos tirar isso das nossas vistas, porque é grande o dia desse sábado de Páscoa. E a Páscoa estava na cruz. O cordeiro pascal estava sendo imolado. E eles estavam tão embevecidos com a sua religião, as suas coisas, as suas tradições, seus mandamentos, as suas regras, que a Páscoa na cruz, e eles preocupados com as cerimônias. Que quadro, que cena. Fala muito ainda para nós nos nossos dias. Onde estão os nossos olhos? Quem é a nossa Páscoa? O que nós celebramos? Verso 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mais uma profecia, não é? Que é citada aí à frente. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo dali saiu sangue e água. Muitas vezes já comentamos esse texto com os irmãos. Não quero voltar àqueles detalhes fisiológicos que já compartilhamos. Você já ouviu isso outras vezes. Quero citar um que, creio, até hoje ainda não citamos. O fato de João ter dito que dele saiu sangue e água não era apenas para dizer que o nosso Senhor, então, sofreu uma morte por ruptura do coração, que é a questão que outras vezes já explicamos. Né? Muito clara. Nosso Senhor partiu, humanamente falando, porque as paredes do seu coração, miocárdio, se romperam. E então aquele sangue extravasou para o pericárdio, aquela bolsa de água, de soro, né? E os elementos mais pesados do sangue se decantam, e o elemento mais leve, que é o soro, fica em cima, é claro, processo físico. Né? Então, quando a lança perfura de baixo para cima, primeiro sai o sangue, que é o elemento mais pesado, e depois vem a água, o soro. Mas por que isso acontece? Não é comum. Porque o coração estava rompido. Então, o Senhor literalmente teve as paredes do seu coração rompidas. Por quê? Porque ele, como homem, enfrentou a batalha contra o império das trevas e da morte na cruz do Calvário. E nós não conseguimos nem nos aproximar do que isso significa. Quando ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Meus irmãos, por muito menos, experiências traumáticas, duras, difíceis que alguns passam, a expressão que nós usamos é, quando isso aconteceu, partiu o meu coração. Não é? E quando você usa essa expressão, você não vai dizer que sentiu essa dor na perna, no pé e nem na cabeça. Certo? Você vai dizer que sentiu aqui. Não é? É aqui que dói.
E assim foi fisicamente com o nosso Senhor. Mas tem mais um sentido. E esse que nós ainda não comentamos. João, o último apóstolo, ele enfrentou uma batalha com os docéticos. Dokesis, no grego, significa aparência. E os docetistas diziam que Jesus era como um fantasma, que ele tinha uma aparência humana, ele era um espírito divino, e que então se manifestava em uma aparência humana, mas não tinha corpo humano real. Então era uma dokesis, uma aparência. Então quando João registra esse fato do sangue e água, ele vai dizer, isso que aquele que isto viu, testifica que é verdadeiro, porque é uma testemunha ocular. Sem dúvida ele também está escrevendo, já que o seu evangelho foi escrito no final de sua vida, contra os docéticos. O maior mestre docético se chamava Cerinto. João viveu na época de Cerinto. É dito na história que João estava num banho público. A história, a tradição cristã. João estava naqueles banheiros públicos onde eles iam, com alguns dos seus discípulos, como eram chamados, que andavam com ele. E Cerinto entrou nesse banho público. E é dito, registrado na história, que João disse assim para os seus discípulos, vamos sair desse local, porque esse teto pode cair na nossa cabeça. Cerinto entrou ali com os discípulos dele. E Cerinto dizia que esse Jesus não veio em carne. Ele tinha apenas uma aparência de homem, mas não era um homem real. Então João vai dizer, dele saiu sangue e água. Fantasma não tem sangue nem água. Espírito não tem sangue e água. Só um homem tem sangue e água. Aquele que isto viu testifica que isso é verdadeiro, sendo então verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade. E não, ou isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, e outra vez, eles verão aquele a quem traspassaram. Está vendo quantos versos? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu, então foi José de Arimateia e tirou o corpo de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Algumas versões inglesas, você pode fazer sua consulta, eles traduzem o texto de Marcos 15, se não me engano é o verso 43 e 45 de Marcos 15. Registre para depois você meditar neles. Marcos vai registrar esse mesmo evento usando na língua grega a mesma palavra. É a palavra soma, substância, corpo. Então não é diferente no verso 43 e no verso 45. Vou explicar o motivo aqui para os irmãos. Mas algumas versões em inglês, para tentar fazer essa diferença do que aconteceu lá, e me parece muito sugestivo, muito lindo, por isso estou citando aqui, vão registrar assim, Marcos 15, 43, que José de Arimateia foi até Pilatos e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, certo? Então a palavra no grego é soma mesmo. E então é dito que Pilatos se admirou que Jesus já estivesse morto, porque normalmente os crucificados ficavam mais tempo na cruz, né? Então, é dito que o comandante, que era o centurião, conferiu que Jesus estava morto. Então Pilatos cedeu o corpo, e a palavra repetida, no original é a mesma palavra, soma, corpo de Jesus, ele entregou para Pilatos, certo? Então é a mesma palavra para você não confundir. Mas sabe o que algumas versões em inglês fazem? Que então parece tão sugestivo, tão bonito. É que José de Arimateia solicitou para Pilatos o corpo mesmo, corpo de Jesus. Porque olha o que ele fez com esse corpo. Ele colocou no seu túmulo novo. Ele era um discípulo do Senhor, embora um discípulo amedrontado, por medo dos judeus. Mas ele era um discípulo do Senhor. Ele amava o Senhor. Então ele tomou esse corpo que para ele era um tesouro. Aliás, o que ele faz é muito perigoso. Porque ele estaria se associando ao criminoso condenado, chamado Jesus de Nazaré. Não é? Ele foi solicitar o seu corpo. O que é que ele tinha a ver com isso? Será que ele ia ser o sucessor de Jesus? Na acusação que caiu sobre Jesus? Então ele colocou-se em risco. Então ele foi pedir esse corpo, porque para ele era muito precioso. Agora, em algumas versões inglesas, você vai ver Marcos 15, 45 assim.
No 43, quando José de Arimateia solicita o corpo de Jesus, a palavra que você tem em inglês para corpo é body, certo? Mas quando Pilatos entrega o corpo para Jesus, então diz Pilatos e entregou o corpo de Jesus para José. A palavra que você tem em inglês é corpse, que significa o quê? Cadáver. Então, para José de Arimateia, aquele era um corpo precioso, que ele foi colocar naquele seu túmulo novo, junto com Nicodemos, outro discípulo amedrontado, que foi levar aquele bálsamo rico, mirra e aloés, para embalsamar o corpo do Senhor, não é? Porque para eles, aquele corpo era precioso, mas para Pilatos, aquele corpo era só um cadáver. Mas você vai ver essa distinção só nas versões em inglês. Não há no original, preste atenção. Mas a ideia não parece muito clara? É claro. Para José e para Nicodemos, aquele corpo era precioso. Para Pilatos, tanto faz. Os corpos de crucificados não eram tirados da cruz. Nenhum deles. Ninguém perdia tempo em sepultar crucificado. Quando muito, um ou outro corpo era cedido, quando alguém pedisse para sepultar aquele condenado. Normalmente isso não era feito. Eles apodreciam na cruz. Eram comidos por aves e por cães. Não eram tirados da cruz. Então, José e Nicodemos foram lá. Nicodemos leva 100 libras de mirra e aloés. Salmo 45, que é um salmo messiânico, profético, lindo, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que eu compus. A minha língua é como pena de um prudente, sábio escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Dos teus lábios se extravasou a graça. Lembras desse salmo? É dito sobre esse ungido de Deus, das suas vestes, ou as suas vestes, recendem mirra e aloés. Mirra e aloés. Recendem das suas vestes. Por quê? Porque tu és o mais formoso dos filhos dos homens. E aí está Nicodemos, levando para eles 100 libras, aproximadamente 34 quilos de mirra e aloés, um tesouro. E eles vão preparar aquele corpo rapidamente. Eles colocavam numa plataforma assim, tomavam água, viravam o corpo de um lado, lavavam de um lado, viravam o corpo do outro, lavavam de um outro. E tomavam as faixas, nós vamos chegar lá agora mesmo, tomavam as faixas, misturavam com esse emplasto que foi feito aqui, essa mistura de mirra e aloés. Eles iam enfaixando o corpo, colocando esse material, enfaixando o corpo e mais material, e enfaixavam como se estivessem, digamos, mumificando. E assim eles entregavam o corpo para o sepultamento. Assim era o processo. Sabe por que estamos enfatizando isso? Você já vai entender a beleza disso. Vamos concluindo. Verso 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram. Presta atenção. O envolveram nos lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Preparação que nós já acabamos de explicar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. João é um poeta, não é? É claro que essa expressão aí é literal. Mas pense, irmão, em todos os lugares onde o Cristo crucificado é exposto, ali há um jardim. Sempre. Os que já visitaram Jerusalém, realmente ficam impressionados com aquele túmulo cavado na rocha. Os que estiveram lá sabem do que estou falando. Não há nenhum túmulo no lugar da caveira ou no Calvário. Aliás, esse lugar é chamado de Calvário porque literalmente é o lugar da caveira. Quando você está a 30 metros dessa rocha e você olha, todos que vão lá fazem foto disso, né? E quando você faz uma foto dessa rocha, literalmente lá está a caveira. Os olhos, o nariz, aquela boca bem expressiva. Então aquela rocha é o lugar da caveira. Parece não haver dúvida nenhuma.
Ali, segunda coisa, ali está o Jardim das Oliveiras. Lá estão oliveiras. E extremamente antigas, de 2000 anos ou mais. O Jardim das Oliveiras. E lá está o único túmulo que está cavado na rocha, ali naquele local. E se você ler o relato aqui, você vai ver que, olha o verso 42, ali, pois, por causa da preparação dos judeus, puseram o corpo de Jesus por estar perto o túmulo. Está vendo, irmão? Muito claro. Então, quero te dizer outra coisa. Não estou mistificando nada. Mas muitos dos estudiosos acurados desse assunto, eles são unânimes em concordar que aquele é o túmulo. Um túmulo cavado na rocha. E é muito especial a visita naquele túmulo. Interessante que alguém colocou há muitos anos uma plaquinha lá dentro. E naquela plaquinha está escrito assim: ele não está aqui, ressuscitou. Você vai ver que aquele túmulo tem exatamente a canaleta por onde aquela pedra era rolada para tapar a boca do túmulo. E ele está a poucos metros do lugar da caveira, no Jardim das Oliveiras. Então, muito provavelmente, aquele é o túmulo onde o nosso Senhor foi colocado. Uma visão impressionante, realmente. Mas então, o que mais é impressionante aqui? Essa corrida para o túmulo. Vamos chegar lá e paramos aqui por hoje. Entrando pelo capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A palavra usada aqui, aerô, fala tirada para longe da boca do túmulo. Revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Mais uma vez, o que a história, a tradição vai dizer? Que João certamente tinha casa em Jerusalém. Aliás, ele era até amigo do sumo sacerdote. Ele conseguiu uma entrada no pátio da casa do sumo sacerdote quando Jesus estava sendo julgado. Lembra? João conseguiu um habeas corpus. Porque a história vai dizer que ele conhecia o sumo sacerdote Caifás. João tinha casa em Jerusalém. Então foi para onde ele levou Maria, a mãe de Jesus. Quando é dito o discípulo, o levou para a sua casa. Então João leva Maria para a casa que ele tinha em Jerusalém. Quando chega a ressurreição, Maria Madalena vê que a pedra está revolvida, corre para a casa de João. Ela sem dúvida sabia que Pedro estava lá. Olha esses detalhes. Quando Pedro nega o Senhor e chora amargamente, destruído, no fim de si mesmo, João o recolhe para sua casa. Será que nós temos feito isso com os nossos irmãos? Que têm caído, de uma maneira ou de outra, aqui ou ali? João recolhe Pedro, que havia negado o Senhor, para sua casa em Jerusalém. Porque Maria Madalena sabe que Pedro está lá. Olha aí o versículo que você está lendo. Então ela vai à procura de Pedro, e Pedro estava na casa de João. Então agora começa uma corrida aqui, muito linda. Se você ler o relato e montar o quadro aí. Pedro era mais velho, João era mais novo. Então nessa corrida, Pedro arranca na frente. E João vem lá, na retaguarda. Mas João é mais novo, mais rápido. Então João ultrapassa Pedro. Chega primeiro do sepulcro. Mas João é cauteloso, né? Então é dito que ele chega na porta do túmulo aberto e ele para. E Pedro vem atrás correndo e quase que cai dentro do sepulcro. Né? É o que está escrito aí no texto. Porque diz que Pedro chega e entra e vê os lençóis. Agora, irmão, que bonita essa cena. Porque se você olhar essa palavrinha, me acompanha aqui um pouquinho mais. Quando é dito no verso 1 que Maria Madalena viu, olha o final do verso 1, capítulo 20. Ela viu que a pedra estava revolvida. A palavra para viu aqui é um ver casual, um ver ordinário, um ver usual. Certo? Como que uma visão ordinária. Certo? A visão de João, quando você vê aqui também no verso 5, olha lá. E abaixando, vamos ler o 4 primeiro. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Está vendo aí? João, mais novo, ele ultrapassa Pedro, correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Quem? João.
Então esse viu aqui no verso 5 é o mesmo viu, mesma palavra no original que é aplicado para Maria Madalena. Também é um ver casual, ordinário, seria uma melhor palavra. Um ver ordinário. Mas a palavra que é usada para Pedro no verso 6, olha, então Simão Pedro, seguindo, chegou ao sepulcro, entrou no sepulcro, ele também viu, e agora a palavra não é a mesma. Agora a palavra é uma inspeção cuidadosa. Certo? Então Pedro vai fazer uma inspeção cuidadosa. E agora eu quero resumir, para não alongarmos demais, a beleza desse quadro. Ouça com atenção, nós vamos encerrar. Você leia depois o restante por você mesmo. Eu vou te contar a história. Lucas, registrando o mesmo evento, vai dizer, Marcos, registrando o mesmo evento, vai dizer que quando Pedro vê o lençol, ele fica... Não, perdão, é Lucas mesmo, meus irmãos. Lucas mesmo, fazendo o registro do mesmo evento. Lucas. Ele vai dizer que quando Pedro entra e vê os lençóis, ele fica maravilhado do que havia acontecido. Agora nós temos que perguntar exatamente por que Pedro ficou maravilhado. E sabe qual é a resposta? Se o corpo de Jesus, como já foi descrito no final do capítulo 19, ele foi enrolado nos lençóis. Os aromas, 34 quilos de mirra e aloés, foram usados para passar a faixa nesse corpo. Porque aí se você estudar a palavra lençóis, não vamos ter tempo para isso tudo, você vai ver que o termo grego, otonion, fala de faixas de linho, de tecido de linho. Então, na verdade, não é lençol desse que a gente se cobre com ele, não. Faixas de tecido de linho. Porque é assim que o corpo era preparado. Enfaixado, certo? Com os aromas. Então, Jesus foi preparado dessa forma. Sobre todos esses corpos, também, no geral, no normal, a cabeça era enfaixada à parte. Não se punha a faixa cobrindo boca, cobrindo nariz, não. Enfaixava até o pescoço, braços, pernas, corpo, e então enfaixava a cabeça. Não enfaixava olhos, nariz e boca. Então o lenço, uma faixa à parte. Então esse corpo é colocado assim, no túmulo. Quando Pedro entra, João parou na porta do túmulo, né? Olhou de modo geral, primeiro, diz aí o texto, mas Pedro entra no túmulo e faz uma inspeção. E agora você está entendendo o que aconteceu? Agora Pedro está vendo as faixas, que já estavam ali há 3 dias, aqueles aromas, digamos, aquele emplasto endurecido, certo? Mirra, aloés, aquele emplasto, mas aquele, me permita essa expressão, aquele casulo estava sem nada dentro. Como seria possível que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus? Hein? Como? Roubou o corpo e deixou esse casulo intacto? Levou o corpo e deixou as faixas? Impossível. Por isso, irmão, leia o relato aí na sequência. E você vai ver que João, então, também, assim como Pedro, João viu e creu. Interessante, né? Uma fé racional, né? Uma fé lógica. Ou seja, é impossível que qualquer outra coisa tenha acontecido aqui, senão que esse corpo saiu de dentro dessa veste mortuária, não é? E nós não sabemos para onde foi, mas as vestes mortuárias estão aqui. Mais uma palavra. Na língua original, vá fazer a sua pesquisa, diz não apenas que ele viu os lençóis, mas você vai encontrar mais uma palavrinha grega lá. E me permita citá-la aqui, a intenção não é nenhuma outra, senão que você aprecie. A palavra, então, otonion, é usada para lençóis, as faixas de linho. Mas no grego há mais uma palavra na frente dos lençóis, é a palavra kimai. E kimai significa intactos. Significa algo que está em um estado e permanece naquele estado. Pode ser traduzida por jazer. Quando, por exemplo, coloca-se um corpo mesmo no túmulo e ele vai ficar imóvel lá porque ele está morto, então nós vamos dizer, aquele corpo está jazendo no túmulo. Não é? Em 1 João, ele mesmo, João, na epístola dele, ele vai dizer, o mundo inteiro jaz no maligno. Lembra dessa expressão? Então esse termo kimai significa imóvel, intacto, ele permanece no estado que foi colocado.
E ela está aí no relato que nós estamos lendo, na língua original. Então esses otonion, essas faixas de linho, estão quimai, estão intactas. Por isso é dito que Pedro ficou maravilhado com o que ele viu. Meus irmãos, que evidência maravilhosa nós temos sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus nesse evento. Não é? Graças a Deus, a nossa fé também é racional. É baseada em fatos e fatos inequívocos. Sim, o nosso Senhor ressuscitou. E mais que isso. Amanhã nós seguimos com mais calma com isso. Mas quando ele se apresenta para os seus discípulos, ele faz questão de deixar isso ainda mais claro. Eles estão de portas fechadas, ele se põe no meio deles e eles ficam apavorados. Mas como? Não é? Como ele está aqui? Então ele vai dizer assim: vede minhas mãos e meus pés. Então ele usa aquela expressão tão bonita: sou eu mesmo. Meus amados irmãos, as marcas da redenção fazem parte da personalidade santa e gloriosa do nosso Senhor Jesus. E nós também veremos aquele que foi traspassado. Talvez quando nosso Senhor tenha partido aquele pão com os discípulos de Emaús, e é dito que os olhos deles se abriram quando ele partiu o pão. Você se lembra do relato de Lucas 24? Muito provavelmente é porque quando ele se levanta e toma a posição de anfitrião naquela casa, toma o pão e parte, eles viram as marcas dos cravos nas suas mãos. E eles então reconheceram que era Jesus. Então é dito, e o Senhor se retirou da presença deles. Maravilhoso. E então é esse relato que nós temos aí. Amanhã vamos seguir um pouco mais com esse assunto da ressurreição. Vamos orar então e terminamos aqui. Amado Pai Celestial, entregamos a Ti Tua palavra compartilhada nessa noite, suplicando que o Senhor a mantenha, tudo aquilo que seja Teu realmente, seja mantido no nosso coração de tal forma que nós não o percamos. Pelo contrário, queremos agarrar Tua palavra, Senhor, porque queremos ser transformados por ela na Tua própria imagem. Queremos misturá-la com fé. Queremos ter nossas vidas, nossos rostos, nossos caráteres transformados pela contemplação da beleza do Senhor. Por isso, Senhor, nesses dias, fica conosco. É tarde, o dia já declina. Queremos Tua presença, Senhor. Nessas horas de trevas, fica conosco. Fala ao nosso coração. Estende Tua mão de misericórdia, Senhor. Porque queremos ver o Senhor. Ver o Senhor. Assim oramos. No Teu precioso nome. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda a independência do meu ser.
Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me nova canção